brasileiro gosta de contar piadas, histórias engraçadas e anedotas. Nós todos entramos na sua casa com muita alegria, tentando transportar daqui para o seu lar essa alegria. A todos vocês, mais uma vez, muito obrigado pela recepção. Amigos da TVT da Rádio Brasil Atual, o convidado de hoje é Maurício Sticer, que lançou um livro há pouquíssimo tempo, que é pra lá de interessante, porque o personagem é riquíssimo. Topa tudo por dinheiro, as muitas faces do empresário Silvio Santos. Ele escreve há muito tempo, jornalista, macaco velho e tal. Mas faz tempo que escreve sobre televisão no UOL. Exatamente. Então, vamos dizer assim, você é um especialista em televisão. É. Então, daí o interesse no Silvio Santos? Exato. Tem os últimos 10 anos, 1 no IG e 9 no UOL, eu me especializei em televisão. Quanto? 9? 10 anos. Daqui a pouco a bola de prata. É. E é óbvio que, escrevendo sobre televisão, Silvio Santos é uma figura incontornável, inescapável, né? Claro. Quer dizer, um cara que está presente na tela há quase 55 anos, né? Está apresentando o programa, sei lá, o programa Silvio Santos existe desde 1963. Desde a TV Paulista, porque Exatamente. eu vi aqui, né? Antes, a que virou Globo. O pessoal mais novo nem sabe o que é TV Exatamente. Paulista. Você vai contar daqui a pouco pra gente. Então é um tipo incrível. Ao mesmo tempo, é um cara que é muito falado, mas é sempre tratado de uma forma que eu chamo mitológica. Tá. Tipo inalcançável, um ser incontestável, né? Eu reconheço que ele é um cara importantíssimo, incrível, fez coisas sensacionais na televisão, mas que merecia ser olhado como um cara de carne e osso. Tá, mas já tinha livros sobre ele, né? Exato. Então, mas eu acho sempre tratando dessa forma que eu acho que é muito colocando ele num pedestal. Ou, sim, o principal livro dele foi escrito por um assessor de imprensa Que era o dele. Valendo Silva. Exatamente. Que é uma figura, um grande jornalista. Foi o repórter do Cruzeiro, me lembro bem, né? Exatamente. E depois foi assessor de imprensa dele Muitos por décadas. anos, E fez um livro, é uma visão oficial. Tem muita informação o livro do Você Arlindo. até você cita aqui, inclusive. Exatamente, tem muita informação. Mas é sempre um ponto de vista Claro, a favor, né? Como é que a gente fala? Faixa... Chapa branca. Chapa branca, Chapa branca. exatamente. Não é um livro crítico, né? Tá. Então, vendo que tinha muita informação, mas às vezes você vê até uma informação interessante, mas pouco desenvolvida, que merecia ser um tratamento melhor e tal, eu resolvi assim, mergulhar no negócio e, enfim, aí li muito que já existia sobre o Silvio, fui vendo as contradições, os problemas nas histórias, como elas são contadas. A história que eu vou contar a vocês é real. Não há nem um pouco de fantasia. O início, você, como você que fala há muito tempo, escreve sobre televisão e é uma coisa muito fascinante, você procura contar o início da televisão no Brasil. Exato. Fala da TV Tupi, da TV Excelsior, TV Rio, da Globo, da Bandeirante, dessa TV Paulista que eu falei agora, que é pré-Globo, né? Isso torna o livro muito interessante, porque vai te levando... E a construção do SBT, da coisa toda. Eu achei importante, Trajano, mostrar o lugar que o Silvio ocupa nessa história. Ele é a segunda geração dos donos de emissoras de televisão. A primeira geração é a Chateaubriand. Com a TV com os associados. Exatamente, que ganhou a Tupi, as duas Tupis no Rio, em São Paulo e no Rio. Que foi o pontapé inicial da TV no Brasil. Exatamente, 1950. E na sequência dele, alguns outros empresários conseguiram. E eu distingo vamos já falar deles, mas eu queria só chamar a atenção, porque tem dois tipos de empresários que vão conseguir ganhar televisão no Brasil. Ou caras que já eram de mídia, que estavam na rádio, estavam nos jornais, que é o caso, por exemplo, do Machado de Carvalho, da Record, Paulo Machado de que é da primeiríssima geração, e outros que são caras ligados ao mundo da política, que têm interesses políticos, ou é o próprio deputado, ou é preposto de deputado, gente que entrou no ramo para fazer coisas de política. Esse foi o início da TV no Brasil. Exatamente. Aí tem Excelsior, que é um caso muito ligado à política. Claro. Que é um cara ligado ao João Goulart. Aí nós podemos até fazer um asterisco aí da Excelsior daqui a pouco, porque foi nitidamente atingida pela ditadura. Exatamente, porque era muito alvo que era conhecido como uma TV ligada a um governo especificamente. Então tem Excelsior, aí tem TV... a Record tem a Rio, que é ligada à família Machado de Carvalho também, no Rio. A TV Paulista, que é a que vai virar a Globo.
TV Continental, no Do Rio. Rubens Berardo, Exato, que era um político. Que era deputado, foi deputado várias vezes. Exatamente. Então, você somando isso, vão dar 10 canais, que são 10 inaugurações de mais ou menos, acho que 7 donos. Conclui essa primeira geração com o Roberto Marinho, que era um cara de imprensa, que consegue uma concessão em 1965, e a família Saad, que é a Bandeirantes. Que é a Bandeirantes, que é um cara ligado ao Adhemar de Barros. Adhemar de Barros. Como não tinha rede, e vocês explicam bastante aqui a construção da rede, com Boni, Walter Clark, essa coisa toda, você tinha uma TV só em São Paulo, TV só no Rio de Janeiro. Exatamente. Né? Não tinha essa coisa aqui da rede nacional. Tem o exemplo que é o mais clássico de tudo, do absurdo que era isso, que foi o Direito de Nascer. Alberto, eu conheço a tua mãe. A senhora conhece? Primeiro grande sucesso de novela. Que veio do rádio, né? Exatamente, uma novela dos anos 50, que foi exibida em 1964, ou 66. Albertinho Limonta. Exatamente. Quando essa novela foi, comprar essa novela, foi comprada pela TV Rio. Lá do Rio de Janeiro. Rio, que era o Walter Clark. E imediatamente a TV Rio, o dono era genro do dono da Record, que era o Pipa do Amaral. Ele imediatamente procurou o Paulo Machado de Carvalho. Falou, vamos fazer essa novela. Não tem interesse, não. Aí o que o Walter Clark fez? Procurou a Tupi, que era concorrente da Record, em São Paulo. Em São Paulo. Aí a Tupi falou, vamos. Então a novela passou na Tupi em São Paulo e na Rio, no Rio. Ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, praticamente. Ou seja, ela prejudicou a Record em São Paulo e a Tupi no Rio. Né? Então isso mostra a distorção que era uma época sem esse conceito de rede. Quer dizer, a rede só se instalou a partir da Globo? A partir o regime militar, né, investe na comunicação. No início de 1964, assim era o dia a dia. Agitação, desordem, intranquilidade. O povo exigiu o fim da anarquia. O exército, solidário com as legítimas aspirações do povo, cumpriu sua missão constitucional garantindo a lei e a ordem. Exército, compromisso com a democracia. Tem uma noção estratégica para o governo militar, a implantação de um sistema de rede de comunicação no país inteiro. O período criado a Embratel, criado o Ministério das Comunicações, tem investimentos em tecnologia que vão... Que permitiam a criação de rede. E a Globo, pela visão muito do Boni e do Walter Clark, sai na frente, entende que isso é essencial para o negócio de televisão, porque aí você vai conseguir racionalizar a publicidade. Chega uma hora na vida do jovem brasileiro em que ele tem um dever a cumprir. Por isso, o Fiat 147 está aqui. Depois de passar por estas provas, o Fiat 147 vai poder encarar qualquer caminho. Você vai conseguir racionalizar custos, exibindo o mesmo programa ao mesmo tempo, em vários lugares diferentes. E, no fim, todo mundo embarcou. Mas o livro eu trago um depoimento do Boni, que é interessante sobre isso, que ele fala, antes mesmo não havia essa preocupação de fazer por uma visão que ele acha que é trazida do rádio. Os caras do rádio achavam que bastava ter a sua rádio, não tinham essa noção de uma comunicação integrada, né? E nisso a Globo realmente deu salto e foi na frente. E como é que surge o Silvio Santos dessa história? Então, o Silvio, ele é um cara do comércio, né? Um comerciante, que fazia locução comercial em rádio nos anos 50. Quando ele conhece o Manuel da Nóbrega, que era já um cara importante no rádio nos anos 50, trabalha com o Manuel de Nóbrega e, por conta do Manuel de Nóbrega, acaba comprando um negócio chamado Baú. O famoso Baú da Felicidade. Exatamente, que não chamava assim, que ele rebatizou assim. Não era Baú da Felicidade. Tinha um outro nome e ele... Mas era Baú. Baú, exatamente. E ele percebe que precisa anunciar esse negócio, promover esse baú. E aí começa no rádio a fazer isso, tem um negócio que chama Vamos Brincar de Forca, que é um jogo da forca, que dá prêmios e incentiva as pessoas a comprarem carnê do baú. E com isso ele aluga um horário na TV Paulista, pela primeira vez em 1960, para fazer o Vamos Brincar de Forca. E quem era dono da TV Paulista? A TV Paulista, na origem, foi também de algum de um político. Grupo, de um político. E depois foi comprada por um cara que
Vitor Costa, a Famoso, Fundação Vitor Costa. Fundação de rádio era famosíssima. Exatamente. Ele era um cara que começou em rádio, justamente. Ele foi um cargo importante na Rádio Nacional no Rio. E ocupou o cargo. E aí ele veio para São Paulo e montou uma rede que tinha rádio e televisão. E uma das coisas era a TV Então Costa. vamos lá, o Silvio Santos começou com um horáriozinho pequeno, aí Aos domingos comprou um horário de domingo 63. Tá. E esse era um... Ele chamou o programa Silvio Santos, primeira vez chamava Já chamava o programa Exatamente. Silvio Santos. Aí tinha alguns quadros, que eram esses quadros sempre brincadeiras e incentivando as pessoas. O negócio do baú que é o seguinte, você comprava um carnê, foi assim durante muito tempo. Me lembro bem Pagava disso. mensalmente o carnê. Pagando mensalmente, você tinha direito de concorrer nos prêmios que ele no Concorrer programa. a carro, televisão, Exatamente, 1000 geladeira. coisas, e participava do programa. Se você não ganhasse nada, no final do ano, tivesse kit, você ia na loja do baú e trocava o valor que você gastou um ano por produtos que ele vendia. E é bom lembrar que o baú tinha lojas próprias. Exatamente. Não é que você comprava no outro... Exatamente. Aí você tinha lojas comprava próprias lá. do baú. Exatamente. O que você gastou. Isso é a mina de ouro. E né, para a população classe C, D... Exatamente. Uma mina de ouro. Teve vários momentos, acusação de... que isso tinha um quê de truque, né, cara? Porque tinha inflação, o valor não era corrigido, quer dizer, você pagava uma grana que perdia o valor ao longo do tempo, enfim. Então vamos apressar a nossa aqui. Ele sai da TV, ele continua na TV Paulista por alguns bons anos, já existe, Vai crescendo. já existe o programa Silvio Santos. Exatamente. E aí? Ele percebe, chega uma hora que ele está fazendo... A Globo compra a TV Paulista, né, em 65, e passa a ser Globo, e vai crescendo, e ele vai ocupando, chega um momento... E o programa continua na Globo? Continua na Globo. E ele chega um momento que ele está com 8 horas no domingo da Globo. Domingo inteiro. Domingão não era do Faustão, mas do Silvio Santos. Sendo que em São Paulo, o negócio dele, ele administrava tudo, por isso que tem o apelido patrão. Ele era dono do horário, então ele ganhava a publicidade. Ele comercializava o horário. Exatamente. E o Walter Clark e o Boni olharam e falaram, espera aí, a gente não está... O cara está ganhando e a gente não está ganhando nada. Exatamente. Começaram a pressionar, ele percebeu que tinha uma pressão da Globo para tirar ele de lá, e começou a se interessar. Não, falou, preciso ter o meu próprio canal. Já sou capaz de ter o meu próprio canal. E ele tentou a primeira vez em 70 pegar Excelsior, que tinha quebrado, mas aí o Médici não deu para ele. Foi a primeira vez que ele foi lá fazer bajulação explícita aos donos do poder, que ele vai com uma delegação de funcionários da Excelsior, pedir para o Médici ficar com a Excelsior, mas o Médici dá para o Jornal do Brasil. Que foi um fiasco terrível. Não fez. Ficou com a concessão 3 anos e não fez. O Jornal Brasil construiu um baita prédio na Avenida Brasil e tal, achando que ia botar a televisão lá dentro. Exatamente. Foi um dos motivos da falência até do fiasco. Exatamente. Trabalhei lá. Torrou grana lá. Mas o Roberto Marinho nunca se tratava ele super bem. O Walter Clark e o Boni queriam, mas o Roberto Marinho renovou o contrato com o Silvio Santos, para ele continuar lá. Mas aí, mesmo contra o Boni e o Walter Clark. Isso é uma coisa interessante. Eu trato bastante no livro. A relação dele com o Roberto Marinho é uma coisa muito especial. Respeitosa, né? Muito, Eles Bom, então ele continua na Globo, mas sonhando em ter uma emissora. E aí ele ganha a primeira vez já no governo Geisel, a TVS do Rio. Que era, acho que era TVS? Ele ganhou Será que era Continental? Eu acho que era Continental. Ele vira Continental era canal 9 no meu tempo. Não, então ele ganhou canal 11. Ou então não posso estar errado, se era 9. Às vezes tem gente que diz que é a TV Continental, mas tem essa diferença realmente. A Continental era 9 e ele ganha o 11. E aí inaugura o canal 11, chama TVS e continua. Ele também tem a mesma visão. Mas ele continua fazendo na Globo e no Não, quando ele ganha o TVS, ele sai da Globo. Em São Paulo, ele tem um acordo de gaveta, ele comprou uma parte da Record. Então ele fica exibindo o programa dele em São Paulo na Record e na Tupi. Tem uma coisa maluca. No mesmo programa? No mesmo programa. Então chegou uma hora que ele saiu da Globo, passava o programa na Record, na Tupi e no Rio desse canal 11. Canal S. Canal 11, TVS. Mas ele tinha a mesma visão que os caras da Globo tinham, que precisava de uma rede. Ele tinha essa percepção. E continuou batalhando, até que quando a Tupi quebrou em 80... e tinha outros canais, tinha Continental, vários quebrados, aí o governo abriu uma concorrência, tinham 9 canais, abriu uma concorrência para 2 grupos de canais, um com 5 canais, outro com 4, Belém, Rio Grande do Sul. Rede, né?
Exato. E o Silvio disputou, outros que disputaram foram, de novo, o Jornal do Brasil, que ficou insistindo nisso. A Abril, também que era peso pesado. E Abril o que aconteceu agora, que coisa. Adolfo Bloch. Que ficou com a manchete. Exatamente. E o governo deu um para o Silvio e outro para o Adolfo Bloch. Aí nasceu o SBT e nasceu a manchete. E é pela vontade de Deus, e é pela vontade do povo, que hoje estou aqui, assinando este contrato com o Ministério das Comunicações e também assumindo a responsabilidade de 4 canais de televisão que se integrarão ao SBT. Imediatamente ele inaugura também a Semana do Presidente, para puxar o saco do Figueiredo. Aliás, como ele puxou o saco, tem esse lado dele, né? Exatamente. De bajular Exatamente. os militares da ditadura. Exatamente. Tinha a Semana do Presidente. Então, ele inaugura a Semana do Presidente assim que ele consegue a concessão do SBT. Agora, no livro você tenta fugir, explica isso, da vida particular do Isso, Silvio. Quer exato. dizer, você não se preocupa Os carafuncheios. os casamentos, filhas e essa coisa toda. Mas como é que ele vai crescendo e vai enriquecendo? Porque muita gente, e depois, ele era sócio da Record, mas um sócio escondido, oculto. Exatamente. Os outros 50% tinham um sócio lá. Que era a família Machado de Carvalho. E ele era oculto. E quando é que ele fica dono inteiro e depois como é que Quando ele ganha o SBT, aí ele vai se livrar dos 50%. Ele se livra também dos 50%. Só que eles só conseguem vender mesmo em 1989 para o Edir Macedo. Tá. Ele já começa a querer se livrar, mas ele só consegue realmente vender no final de 1989 para o Edir Macedo. Cara, ele montou um negócio realmente que é muito bem sucedido, né? Quando você pergunta como ele ficou rico e tal. Enfim, um dono de um canal de TV que deu muito certo, né? E é o único dono de televisão, talvez no mundo não tenha igual, né? Que é o apresentador principal, que ocupa horas e horas, ainda mais com a idade dele, 88 anos. Exatamente. Por isso que eu chamo a atenção, muitas vezes a gente fala, o Silvio fez isso, fez aquilo. É que o Silvio sempre se expôs muito. Eu não acho que, por exemplo, a coisa de bajulação, não acho que ele seja muito diferente dos outros donos de poder. Mas ele nunca teve preocupação de esconder. Ele tinha vergonha, né, de puxar o saco dos militares. E aparecia e falava. Eu era recebido na porta do Planalto pelos jornalistas e falava assim, não, eu não critico o governo nenhum, eu sou um office boy de luxo do governo, ele deu essa declaração. Você aproveita e engata aí, ele foi candidato a presidente. Exato. Ele nunca quis conviver muito com a política, mas de repente ele vira candidato a presidente. Eu brinco que ele foi um Donald Trump 30 anos antes, né? Porque por sorte não foi eleito. Eu acho uma maluquice dele, uma vaidade. Primeiro, o PFL quis. Até faria algum sentido. O PFL falou, olha, o Aureliano Chaves estava indo muito mal nas pesquisas, isso em setembro de 89, e convenceram ele a entrar no lugar do Aureliano Chaves. O Aureliano Chaves disse que desistia para o Silvio Santos. Na hora de desistir, o Aureliano Chaves desistiu de desistir. E aí melou. Não, o Silvio não, ele encasquetou que ia ser presidente. Aí ele arrumou um partidozinho, que era o PMB, e se engajou numa campanha. As cédulas eleitorais já estavam impressas quando ele entrou. Então o nome lá aparecia Correia, 26 Correia. Então, Armando Correia, que eu acho que era o dono do... Ele foi na televisão e falou assim, ele mostrava uma cédula eleitoral gigante no fundo, falou que 26 Correia. Correia é Silvio, Silvio é 26. Então, 26 Correia. Só que não é Correia, é 26 Silvio Santos. É uma maluquice. E no final foi impugnada. 5 dias antes da eleição foi impugnada. E eu classifico esse episódio como uma irresponsabilidade do Silvio, porque era a primeira eleição para presidente desde 1964. A volta da democracia. Exatamente. E ele se meter nisso. Se meter na véspera. Claro, né? Ele se meteu de um jeito totalmente doido, sabe? Ele não sabia o que dizer. As entrevistas dele dessa época são sensacionais, porque você fala, não é possível que esse cara queira ser Agora, a presidente. programação até hoje do SBT é aquela calcada em novela mexicana. Programa de auditório bem popular. Vários. Tinha muito tempo Chaves. Exato, ainda tem. Ainda tem o Chaves. Pouco jornalismo. E o horror dele ao jornalismo. Como é que você vê esse... Eu acho que isso é uma falha. Eu acho que isso é uma falha dele como empresário de comunicação. Assim, eu chamo isso realmente eu falo com tranquilidade que não combina com um empresário de comunicação ter esse quase asco. Não sei se mas sempre maltratou o jornal. Sempre maltratou. Teve um breve interlúdio
que é um período ali de 10 anos que ele investiu, foi a época do Boris Casoy, a época que criou Aqui Agora, a Lilian Vitfib trabalhou lá. Um breve período que ele investiu, mas é uma exceção realmente. Ele não gosta, ele não dá valor. Não gosta de esporte também? Não dá, teve uma época que também, investiu um cobriu pouquinho. uma Copa, né? Mas também nunca, não é uma coisa, não tem uma política de investimento. Ele acha caro, né? Eu já vi ele declarar, qualquer pessoa pode apresentar um telejornal, ele não acha importante. Aí bota um menino lá para entrevista, para fazer Exatamente, apresentador 19 anos. ridículo. Exatamente. Né? Não sabia nada. Exatamente. E qual o legado do Silvio? Fica alguma... Porque o Silvio vai morrer um dia, claro. É. E ele tem filha. Aliás, a emissora, ele passou para o Já nome das passou, filhas. Né? Exatamente. O Temer assinou um decreto em 2017, a pedido dele, transferiu todas as concessões que estavam em nome dele para as filhas. Tá. Isso também é uma coisa da legislação do Brasil que permite, né? Uma concessão pública, em tese. Não poderia. Enfim, se você pensar bem, deveria ter abrir um. Aliás, eu novo... fico me perguntando, você sabe o dia que a concessão é renovada no pois Congresso? é. Que dia a Globo tem a concessão renovada? Por quantos anos tem a concessão? O SBT, a Globo, Eu a acho que são Bandeirante? concessões de 10 anos. se não me Mas engano, quando são acaba, ninguém fica sabendo também. E é renovado automaticamente. E tal. Enfim, ele já transferiu, ele sabe o que ele quer fazer, transferiu para as filhas, mas na televisão, diante da câmera, eu acho que ele não tem um sucessor, né? Porque ele é um tipo Diziam único. que era o Gugu uma época, né? Gugu. Não tinha nada a ver com o Gugu. Agora falam da Patrícia, filha. Cara, o Silvio tem uma coisa, que eu acho que é uma grande qualidade, Trajano, que você que é um cara de televisão, né, deve reconhecer, imagino, que é a capacidade de falar de igual para igual com qualquer pessoa. Sim. Ele consegue isso de um jeito que é muito natural, ele não faz nenhum esforço para isso. É dele, mas tem duas coisas para a gente considerar. Primeiro, dizem que ele está gagá, porque ele fala qualquer barbaridade, Exatamente. vem a cabeça, ele fala. Hoje isso é uma outra coisa. E ele, nesses últimos tempos, uma coisa bem mais recente, tem falado barbaridades, Exatamente. inclusive sofrendo muitas críticas. Teve aquele episódio com a Cláudia Leite. Exato. Esse negócio de eu ficar dando abraço me excita, eu não gosto de ficar excitado. No sentido feliz da palavra, né? Que é? De alegria. De alegria, euforia, excitação. Não é euforia, não, é excitação mesmo. Ele é um cara de 88 anos, um cara nascido em 1930. Né? Então, e não quis se adaptar, não quis se renovar. Se você tem um tio que é assim, você simplesmente para de falar com o tio. Mas o cara que está entrando realmente na televisão, todo dia falando assim, uma vez por semana, é um problema realmente. Né? Eu acho que isso é um problema para o SBT e o SBT sabe que é um problema, mas não tem o que fazer. E aquela coisa que ele chega lá, manda tirar, tira o programa do ar, isso era um estilo, era mais folclore? Não, isso é real. Assim, ele tem uma fé na intuição dele enorme. Ele acredita e ele já deu bolas dentro com isso. Mas deu bolas fora Muita também. bolas fora. Já gente foi embora, tipo, com o Serginho Groisman, o horário do programa dele na SBT mudou 20 vezes. Né? Mudança, contrata a gente, demite, cria um programa e encerra 3 meses depois. Tem muita maluquice. É o Silvio brincando de televisão, né? Que a gente chama, né? Lá dentro do SBT chamam isso. E o nome dele? O nome de batismo é Cenoura Bravanel. Que é uma coisa estranhíssima. Que é um nome, ele é filho de um casal de imigrantes, o pai é turco, a mãe grega, ambos de origem judaica. É um nome conhecido, né, em comunidade judaica europeia e mediterrânea. O Alberto Dines fez um livro sobre essa família Bravanel, mostrando que eles foram importantes desde os anos 1400. Um deles foi assessor de reis da Espanha. É uma família, um nome conhecido. E os pais dele vieram para o Brasil nos anos 20. E ele nasceu aqui, enfim, um carioca da Lapa. Carioca da Lapa. Criado numa região ainda era legal no Rio. É legal ainda, mas não tem essa história toda da época, da boemia, da Lapa. E precisava ajudar os pais e foi trabalhar. Foi vender caneta. Exatamente. E por que esse título, Topa Tudo por Dinheiro? Que é muito interessante. Um cara, assim, a sugestão do editor do livro, e com a qual eu concordei, porque diz muito, eu acho, da trajetória dele, né, cara? É um empresário, joga aviãozinho de dinheiro até hoje, inventou essa brincadeira, né, jogar aviãozinho de dinheiro, que é uma coisa estranha, né? Quer dizer, ele anima o auditório dando dinheiro. Você chegou a falar com ele, não? Eu tentei falar, mas ele não quis.
Tá. me recomendou sucesso, uma empreitada. Mas ele não ficou chateado em saber que você está escrevendo o livro? Não, e nem ficou chateado com o livro. Eu até achei, e depois que saiu? Então, eu até achei que poderia dar algum problema, assim, ele poderia não gostar de alguma coisa, mas a posição do SBT foi muito simpática. A principal assessora de imprensa dele escreveu no Facebook, tipo, amamos. Então, gostaram. Exatamente. Então, achou o livro honesto. Ela diz que não concorda, que tem depoimentos mentirosos no livro. Tá, aí você ela coloca? Coloca, mas... Mas amamos. Amamos, achou honesto o meu trabalho e tal. Enfim, Maravilha. É. Maurício, você escreve que dias na UOL? Ou não tem no dia? UOL é todo dia, escrevo aos domingos na Folha. Domingo na Folha e pinta, às vezes entrevista, às vezes coluna, às vezes comentários e tal. Você pode encontrar os artigos do Maurício Stássia lá no UOL. Eu sou leitor assíduo. Sucesso pro livro. Tá? Pô, queria dizer que para mim é uma honra muito grande estar sendo entrevistado por você, tá vendo? Eu que sou muito seu fã, já sigo há muito tempo, desde Priscas Eras. Tá ficando velho, porque você segue há muito tempo. Exatamente, e hoje eu estou na estrada, né? Sou muito fã mesmo. Legal. Muito obrigado. Agradecendo a Maurício, pessoal da TVT, da Rádio Brasil Atual, vamos seguir com entrevistas até o meio de janeiro. E muito boas, interessantes, como essa aqui do Maurício, falando do livro que ele acabou de lançar, o Topa Tudo por Dinheiro. Um abraço e até mais. Obrigado.